Neste vídeo, vamos falar sobre a histologia do tecido epitelial de revestimento. Mas, primeiramente, precisamos entender que o tecido epitelial ele pode ser dividido em duas categorias: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido epitelial de revestimento tem como principal função revestir, como o nome já diz, e proteger tanto a superfície externa do nosso corpo, como, por exemplo, a pele, e também as superfícies internas dos órgãos. O tecido epitelial glandular tem a função de secretar substâncias para o nosso organismo. Nesta aula, vamos começar falando sobre tecido epitelial de revestimento. Como já disse, ele pode revestir a superfície de órgãos e também superfícies externas do nosso corpo. Nas superfícies internas, principalmente as cavidades, por exemplo, de órgãos como a boca, como o estômago e intestino. As principais características do tecido epitelial são possuir células justapostas. Isso significa que as células do tecido epitelial de revestimento são muito unidas, são coladas. Isso quer dizer também que ela possui pouca matriz extracelular. Esse tecido também tem como característica ser avascular, o que quer dizer que ele não possui vasos sanguíneos, então ele não pode se nutrir sozinho. Para isso, ele precisa de um tecido conjuntivo, ou seja, todo tecido epitelial ele vai precisar de um tecido conjuntivo que esteja junto a ele, para que ele possa ser nutrido pela vascularização, para que ele possa receber sangue através dos vasos sanguíneos e também para que ele tenha uma sustentação através desse tecido conjuntivo. O tecido epitelial de revestimento pode ser dividido em duas categorias, de acordo com o número de camadas de células que ele vai possuir. Se um tecido possui apenas uma camada de células, ele é chamado de tecido epitelial simples. Esse tecido epitelial simples pode ser encontrado, por exemplo, no intestino. Se o tecido possui várias camadas de células epiteliais, esse tecido é chamado de tecido epitelial estratificado. Esse tipo de tecido pode ser encontrado na boca e no esôfago. Fica fácil de compreender a localização desses tipos de tecidos se a gente pensar na função do órgão que esse tecido vai estar. Por exemplo, a função do intestino é absorver substâncias da nossa alimentação. Então, faz sentido que o intestino precise de apenas uma camada de células epiteliais, para que ele possa conseguir absorver mais facilmente essas substâncias. Já em órgãos como boca e esôfago, esses órgãos eles foram feitos para aguentar muito atrito. Então, faz sentido que esses órgãos precisem de mais camadas de tecido epitelial para que ele possa ter uma proteção maior. Nessas imagens, podemos observar o epitélio simples, que é esse epitélio mais superficial, essa camada de células mais superficial, e abaixo dessas células a gente encontra o tecido conjuntivo. Aqui, diferente da imagem anterior, a gente já consegue perceber na parte do epitélio várias camadas de células, uma acima das outras, e abaixo também tecido conjuntivo. Esse tecido é um tecido estratificado. Na pele, a gente vai ter denominações específicas para o tecido epitelial e para o tecido conjuntivo. O tecido epitelial da pele é um tecido estratificado, o que significa que vão ser várias camadas de células epiteliais, pavimentoso, porque essas células possuem um formato achatado, e queratinizado, porque ela vai possuir uma camada de queratina na superfície do tecido epitelial. O tecido epitelial da pele a gente chama de epiderme. E o tecido conjuntivo, que vai estar nutrindo essa epiderme, a gente chama de derme, como demonstrado nas setas. O tecido epitelial
ele também vai possuir duas superfícies, que a gente pode chamar de porções. A porção basal, que é a porção do epitélio, apontada pela seta preta, que vai estar voltada para o tecido conjuntivo. É a porção que vai estar abaixo no tecido epitelial, fazendo a divisão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A outra porção é a porção que a gente chama de porção apical. Essa porção vai estar na parte superior do epitélio e vai estar voltada para a cavidade ou para o lúmen do órgão que esse epitélio vai estar revestindo. Nessa porção apical, a gente pode encontrar algumas especializações que estarão ali para ajudarem o órgão a exercer as suas funções. Uma dessas especializações a gente chama de cílios. O epitélio que possui cílios na superfície apical de suas células a gente denomina de epitélio ciliado. Esse tipo de epitélio é encontrado na traqueia e nas tubas uterinas. Os cílios são projeções da membrana apical das células epiteliais e a sua função é fazer a movimentação de partículas por meio de movimentos em uma única direção. Esses cílios parecem pequenos pelos na superfície dessas células. Por exemplo, nessa imagem de uma lâmina de traqueia, a gente pode observar os cílios como essa camada mais fina na superfície das células da traqueia. Quando a gente inala o ar, junto também podem vir partículas de poeira ou então até micro-organismos. E esses cílios estão aí justamente para fazer a proteção desse canal respiratório. Eles vão ajudar a movimentar essas partículas de poeira e também micro-organismos para que eles possam ser expelidos mais facilmente. Nas tubas uterinas, os cílios vão estar agindo na movimentação do óvulo após a ovulação e também na movimentação dos espermatozoides, por exemplo. Outro tipo de especialização presente na membrana apical das células epiteliais são os microvílulos. Os microvílulos são projeções digitiformes e têm esse nome porque parecem dedos que vão aumentar a superfície de contato dessas células com o meio. Microvílulos estão presentes no intestino e, por aumentarem a superfície de contato no intestino, eles aumentam também a capacidade do intestino de absorver os nutrientes. Então, a principal função dos microvílulos é, ao aumentar a superfície de contato, aumentar também a capacidade de absorção do intestino. Na imagem mostra os microvílulos presentes no intestino. Percebe-se que eles são bem maiores do que os cílios mostrados anteriormente e que possuem formatos parecidos com dedos. Então, recapitulando, como já dito, a função do epitélio de revestimento é revestir e proteger, mas dependendo de suas especializações, que vão estar presentes na membrana de suas células, também podem ter funções a mais, como de absorção, se o epitélio possui os microvílulos, e também de movimentação de partículas, se esse epitélio vai possuir os cílios. E esse foi o epitélio de revestimento. Vai ter outro vídeo para falar sobre epitélio glandular.